Então, boa noite. Esta é a última sessão do nosso percurso Peregrinos de Fátima e pela primeira vez experimentámos fazê-la em direto e temos aqui algumas famílias connosco, a quem dou também as boas-vindas. E vou desde já começar já com a apresentação, aliás, porque sendo hoje esta apresentação em direto, gostávamos muito de poder reservar algum tempo final para perguntas que também irão ficar nesta gravação que depois todos podem ver. Então vou já compartilhar a apresentação desde o início, dizendo que desta vez não quis arrumar, embora também vá respeitar isso como factos, protagonistas, textos e orações, tudo isto vai existir dentro desta apresentação, mas o grande tema que reúne toda a apresentação é João Paulo II, Fátima e o Mundo. O que é que pretendi fazer com este tema? É dizer que me parece que a mensagem de Fátima não é apenas uma pequena devoção mariana, nem sequer simplesmente um apelo a uma vida cristã renovada, mas é qualquer coisa que tenha um impacto na história de Portugal e do mundo. E esse impacto aconteceu através de um protagonista muito especial chamado João Paulo II. E por isso, para perceber o que é que foi a reviravolta que o mundo do século XX atravessou por causa de haver um homem que tomou algum protagonismo na mensagem de Fátima, para perceber como é que isto aconteceu, é que preparei esta apresentação. Então, no dia 16 de outubro de 1978, Karol Wojtyła, que era cardeal arcebispo de Cracóvia, é eleito papa com o nome de João Paulo II. É um nome um bocadinho original, não há assim muitos papas com dois nomes. E o que é que acontece? É que depois da morte de Paulo VI, uns meses antes, tinha sido eleito papa o cardeal Albino Luciani, e que era um homem com uma grande economia, muita simplicidade e penso que até por uma grande humildade, o nome que escolheu para si foi o nome dos seus dois predecessores, João XXIII e Paulo VI, e portanto chamou-se João Paulo I. Acontece que, como sabemos, este Papa teve um pontificado curtíssimo, de cerca de um mês, porque teve um problema cardíaco grave e fulminante e ele morreu. É eleito então o cardeal Wojtyła. Nós, quando ele é eleito, bem, estamos a falar já há muitos anos, não havia toda a parafernália de comunicação de que dispomos hoje, e por isso ninguém sabia muito bem quem era este homem, nem sabíamos pronunciar bem o nome dele, que tinha aquela marca eslava, pelo qual a gente não sabia bem dizer, tem ali um J que se deve ler como um I, mas que nem se sabia muito bem. Tinha uma cara muito prazenteira, era um homem ainda jovem. Ele tinha 58 anos no dia em que foi eleito e vinha de leste, era a primeira vez que havia um Papa vindo daquelas bandas, há muitos anos que vínhamos tendo Papas que eram todos italianos e cardeais de Veneza. Este homem tinha uma coisa extraordinária, é que ele tinha sido vítima de dois grandes totalitarismos, o totalitarismo soviético, com a ocupação e com o impacto que nos países da chamada Cortina de Ferro a União Soviética tinha, portanto a Polónia era dominada pelo comunismo e tinha sido também vítima do nazismo por altura da Segunda Guerra Mundial. Portanto, ele tinha estado permanentemente clandestino, todo o seu seminário tinha sido clandestino, portanto ele chegava à Cátedra de Pedro, um homem rijo, valente, que tinha passado por uma data de coisas e que além disso era um homem inteligentíssimo, comunicativo, era um artista, tinha feito teatro, tinha escrito coisas, era um homem absolutamente fora de vulgar, que depois só com o tempo é que fomos conhecendo e sobretudo o seu lado muito comunicativo que fomos conhecendo. Os primeiros 3 anos do seu pontificado são fulgurantes de presença, de comunicação, portanto ele começa logo a marcar e o mundo começa a pôr os olhos neste homem tão especial, e é preciso dizer que desde a primeira hora uma das marcas que ele trazia era ser um homem muito profundamente mariano. No caso dele, ser mariano queria dizer, essencialmente, estar muito ligado à Nossa Senhora de Czestochowa, chamada Virgem Negra de Czestochowa, que era um santuário grande da Polónia. Este ícone que vemos é o ícone de Nossa Senhora, que lá é venerado. E nas suas armas, já nas suas armas de bispo e nas suas armas de papa, há este grande M de Maria, e a sua divisa é o totus tuus, que quer dizer todo teu,
Meteu Maria. E por isso estava a ser eleito não só um homem com um grande impacto cultural e teológico, filosófico e também de concepção da história, um homem muito com os pés na terra da história do seu tempo, mas além disso um homem profundamente mariano. No dia 13 de maio de 1981 acontece o absolutamente imprevisível, o Papa, exatamente porque era muitíssimo comunicativo, estava, como vemos na fotografia da esquerda, a fazer uma volta na Praça de São Pedro, com um carro muito mais aberto do que são os carros onde hoje o Santo Padre vai, e com uma proximidade muito maior do que aquela que estamos habituados. E é possível ver nas fotografias, isto não é uma montagem, é mesmo uma fotografia que depois, mais tarde, se fez um grande zoom, e realmente aquela bola que temos ali à volta identifica realmente a posição em que estava o homem que tentou matá-lo. Chamava-se Aliaca, atirou a matar. E mais tarde, quando é visitado pelo Papa na prisão, uma das coisas que lhe pergunta é: porquê é que não morreste? Eu atirei a matar. E ele era um atirador experiente. O Papa sofre este atentado e era dia 13 de maio. 13 de maio de 1981, ele é imediatamente levado dali da Praça de São Pedro para a clínica Gemelli, onde vai estar internado durante muito tempo, onde é várias intervenções cirúrgicas, e é onde se vai perceber que a bala que o atingiu fez dentro do corpo do Papa um percurso absolutamente inexplicável do ponto de vista científico, evitando os órgãos, parecendo quase que faz um caminho sinuoso dentro do corpo do Papa, evitando os órgãos vitais, e o Papa não morre. Quando volta a si e recupera o entendimento, uma das primeiras coisas que lhe vem à ideia é que isto era dia 13 de maio, e não é indiferente que tenha acontecido isto no dia 13 de maio. Então, ele manda vir dos arquivos do Vaticano o dossiê de Fátima, que ele não conhecia profundamente, mas percebe que tem que saber o que é que se passa com aquela terra, com aquele lugar, e manda vir o dossiê de Fátima. E quando manda vir o dossiê de Fátima, há uma das primeiras coisas que lhe salta segredo de Fátima. Sabe, a irmã Lúcia, numa altura em que se temeu muito pela sua saúde, o bispo tinha-lhe dado ordem de fazer a última coisa que era suposto não fazer, que era escrever o segredo de Fátima. E ela escreveu, mas foi direto para o Vaticano, nem o bispo de Leiria, a quem ela o entregou, o leu. Chegou a Roma no pontificado de Pio XII, mas pouco tempo antes de Pio XII morrer, e sabemos que Pio XII não o abriu. Sabemos que João XXIII o abriu, pediu para o abrir diante do seu concessor e não o publicou. Paulo VI viu e não o publicou, e João Paulo II não tinha visto quando sofreu este atentado. E quando vai ver, esta é uma imagem talvez um bocadinho pueril, porque o que as crianças viram foi uma imagem, portanto não é um texto, e percebemos que entre as coisas misteriosas desta imagem que eles viram, há os tais guardas que atiram ao bispo vestido branco, que é o Papa, a matar. Desde este momento, o Papa João Paulo II considera que é ele o alvo desta profecia. E por isso tem a noção de que está a cruzar um momento importante da profecia de Fátima. Estudando, apercebe-se também de uma parte da mensagem de Fátima talvez menos conhecida, e de que falámos na última sessão, e que são as aparições em Tui e a Pontevedra à irmã Lúcia, já anos depois da morte dos pastorinhos mais pequenos. Com dois aspectos, um é este que estamos aqui a lembrar, onde a Nossa Senhora pede e Jesus pedem à irmã Lúcia a difusão da devoção dos primeiros sábados, mas sobretudo, mas que o Papa levará muito a sério, e já falaremos disto, a devoção dos 5 primeiros sábados, mas sobretudo é esta aparição de Tui, que chamará a atenção do Papa, em que o Papa diz, em que Nossa Senhora diz à Lúcia que é chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer em união com todos os bispos do mundo a consagração da Rússia ao meu imaculado coração, prometendo salvá-la por este meio. Então, o Papa apercebe-se, vai à procura de saber quem é esta pessoa, quem é que é esta pessoa que escreveu isto, percebe que se trata desta vidente, única vidente sobrevivente das aparições, Lúcia, que foi religiosa doroteia, à data em que estas aparições tinham acontecido, ela era religiosa doroteia, que, por ordem do Bispo de Leiria, tinha escrito vários relatos das mensagens de Fátima, e nomeadamente este segredo que tinha ido para o Vaticano em segredo, vemos lá aqui, ainda como Doroteia a escrever, e o Papa fica também a saber que ela é agora carmelita e que vive no Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra,
uma vida de recolhimento. E que sabe também que esta irmã, Lúcia, tentou muito fazer chegar ao Vaticano este pedido do céu, que ela, eu aqui um bocadinho por exiguidade do tempo não vos trago, mas há uma carta belíssima que ela escreve ao Vaticano a pedir ao Papa que faça esta consagração, a pedir a Pio XII que faça esta consagração. E ela, este local onde a vemos é um posto de trabalho que a irmã Lúcia teve até muito tarde na vida, aqui vemos-la já muito velhinha, e ela foi muitas vezes visitada no Carmelo por cardeais, por legados do Papa, e pôde, até quando os Papas vieram a Portugal, falar com os Papas, e o Papa João Paulo II percebe-se de que a irmã Lúcia tem esta enorme preocupação de que a consagração seja feita. E o Papa começa a estudar isso e prepara-se para fazê-la. Um ano depois do seu atentado, o Papa, recomposto, graças a Deus, decide ir a Fátima agradecer a Nossa Senhora essa aparição. Mas estou aqui a saltar um ponto. Faz ainda parte desse dossiê ele perceber o que é que foram as respostas dos Papas que o precederam a este pedido da irmã Lúcia. E percebe que 2 dos Papas que o precederam, obviamente João Paulo I não teve muito tempo para o fazer, e mesmo João XXIII teve um pontificado que não foi muito longo, mas quer Pio XII, quer Paulo VI, fizeram 2 tentativas de responder a este desejo da irmã Lúcia. João XXIII, Pio XII, em 31 de outubro de 1942, muito pouco tempo depois da irmã Lúcia lhe ter dirigido a carta em que lhe fazia este pedido, ele, muito tocado com isso, é preciso dizer que ele foi sagrado bispo no dia da primeira aparição, dia 13 de maio de 1917, portanto, e até se diz que ele terá tido uma visão ligada com Fátima, qualquer coisa, um fenómeno no céu, e por isso este homem é muito marcado com esta coincidência da data. E no dia 31 de outubro de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, ele faz uma radiomensagem, também tudo isto é uma coisa para nós transcendente, mas uma mensagem transmitida por rádio, em português, dirigida a Portugal, de onde eu tiro estes certos, dirige-se ao povo português, dizendo: mais de uma vez neste ano de graças, subiste sem devota romagem à montanha santa de Fátima. E depois mais adiante avança e faz uma consagração em português nesta radiomensagem, e diz: a vosso coração imaculado, nesta hora trágica da história humana, confiamos e entregamos, consagramos não só a Santa Igreja, corpo místico do vosso Jesus, que pena e sangra em tantas partes, de tantos modos atribulada, mas também todo o mundo dilacerado por discórdias, devo ter aqui me enganado aqui nesta palavra, abrasada em incêndios de ódio, vítima das suas próprias iniquidades. Então, há já um ato de consagração. Paulo VI vai mais longe. Ainda Pio XII, sempre como sinal de uma ligação a esta mensagem, manda coroar a imagem de Nossa Senhora de Fátima através do seu legado, Cardeal Mazella, no 13 de maio de 1946, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, e aqui o vemos, isto é uma imagem da época, a imagem de Nossa Senhora a ser coroada pelo Cardeal, aliás com uma coroa que foi oferecida pelas joias das mulheres portuguesas, gratas por Portugal não ter entrado na Segunda Guerra Mundial. Mas Paulo VI, como eu dizia, vai então mais longe. E no encerramento da terceira sessão do Concílio Vaticano II, que é um momento importante, sendo que estão reunidos todos os bispos, sempre foi um dado muito importante deste pedido de consagração, é que estivessem reunidos todos os bispos, e ali estavam. O Papa diz isto: enquanto em ardente prece volvemos a nossa alma para a Virgem, o nosso olhar abre-se para os horizontes sem fim do mundo inteiro, que o nosso predecessor Pio XII, não sem inspiração do alto, solenemente consagrou ao coração imaculado de Maria. Então, o Papa, diante de todos os bispos reunidos em Roma, considera, lembra a consagração de Pio XII, chama-lhe uma solene consagração e diz que é não sem inspiração do alto, portanto, dando a indicação de que o Papa Pio XII está a obedecer esta indicação que vai pela irmã Lúcia.
E ele diz: este ato de consagração julgamos oportuno recordá-lo hoje, de modo particular. Para este fim, resolvemos enviar a Rosa de Ouro ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Desta arte, também nós pretendemos confiar aos cuidados da Celeste Mãe a inteira família humana, com os seus problemas e as suas ânsias, com as suas legítimas aspirações e as suas ardentes esperanças. Portanto, o Papa Paulo VI ali faz um ato de consagração na presença de todos os bispos. Parecia já um passo muito decisivo. Além disso, o Papa, passados cerca de 20 anos, não, passados 20 anos não, 20 anos é do anterior, passados cerca de 2 anos disto acontecer, dá-se o 50º das aparições. E o Papa vai a Fátima. É a primeira vez que um Papa é peregrino de Fátima. E vai a Fátima, também já vimos isso na sessão anterior, e de lá faz uma homilia impressionante de trêmulo da aflição pelo mundo, a pedir paz e a pedir a concórdia aos homens. E também já vimos da última vez, no final da missa, e para surpresa de todos, ele apresenta a Irmã Lúcia a todos. O Papa com isto compromete-se, liga-se com esta vidente, com esta mensagem, com tudo que na história de Fátima se liga ao mundo, que lhe está também confiado como Papa. Mas o Papa João Paulo II viu tudo isto e, portanto, como vos dizia, decidiu um ano depois ir ele próprio a Fátima. A peregrinação é uma vinda do Papa a Fátima extraordinária, onde ele percorre vários lugares de Portugal primeiro e depois dá várias voltas impressionantes. É um dos primeiros países que ele visita, porque ele ainda é Papa há bastante poucos anos, há 4 anos, ainda nem se completou 4 anos, e pronto, ele vemos-lo na noite do dia 12 a entregar um terço à imagem de Nossa Senhora e aqui a presidir às cerimónias do dia 13, à celebração da missa do dia 13. Há um momento particularmente impressionante, é que à hora do atentado, o Papa dirige-se à Capelinha das Aparições. O atentado foi à tarde, portanto, já em Fátima as coisas acabam à 1 da tarde e, portanto, já as pessoas dispersaram. Como veem, há ali um conjunto uma espécie de guarda de honra. Não devia dizer isto, mas como estamos aqui um grupo quase familiar, eu estava ali, o corpo do Papa tapa o sítio onde eu estava, mas eu sou uma daquelas servitinhas que ali estávamos os servitas a fazer uma guarda de honra. Foi uma das coisas mais impressionantes que aconteceu. Liguei também a esta oferta que o Papa faz da bala que o perfurou, ele oferece-a ao Santuário de Fátima. E ela está hoje encrustada na coroa de Nossa Senhora, como aqui vemos. E eu ligo isto até a este momento porque o Papa sabe que está a agradecer a Nossa Senhora o milagre. Ele sempre dirá que foi miraculado por Nossa Senhora. Mas há um momento que várias vezes que pode ter passado despercebido a algumas pessoas. Aliás, mesmo lá, eu estava lá e algumas pessoas não repararam, até tive dificuldade em encontrar uma fotografia na internet, tive que recorrer a um livro que tinha, porque é quase como se tivesse esquecido. No final da missa, portanto, ainda antes daquele momento que eu estava a referir há bocado, no final da missa, o Papa faz uma consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. E quer dizer, para muitos de nós, nesta altura do campeonato, já muitos de nós sabíamos o que é que isto era, o que é que isto significava, ainda por cima vindo o Papa vindo de leste, e por isso estávamos todos trêmulos, vários de nós trêmulos, a perceber que talvez estivesse a acontecer a tal consagração pedida por Nossa Senhora em Tui. Acontece que, como aconteceu depois de todas as vezes que os Papas foram a Fátima, o Papa conversou com a irmã Lúcia, um bocadinho no final, provavelmente não terão falado sobre a validade desta consagração, mas mais tarde o Papa manda ao Carmelo de Santa Teresa um legado seu para pedir à irmã Lúcia para confirmar se na verdade esta consagração, como ele a tinha feito, estava feita de acordo com o que Nosso Senhor tinha pedido. E a irmã Lúcia diz que não. Diz que não, porque não foi feita em comunhão com todos os bispos do mundo e, portanto, não está completa. E isto que parecia quase um atrevimento da irmã Lúcia, não tivesse ela a dar um recado do próprio céu, da própria Nossa Senhora, o Papa leva de tal maneira a sério que um ano e meio depois faz vir, difunde o texto da consagração que fez em Fátima por todos os bispos do mundo, convida-os
a fazer a consagração em união com ele, e 1 ano e meio depois faz vir a Fátima a imagem de Nossa Senhora que se venera na Capelinha das Aparições. Nesse dia era o jubileu das famílias, dia 25 de março de 1984, e diante de Nossa Senhora, como vemos, repete o texto da consagração. No final desta apresentação passarei uma boa parte desse texto que é uma beleza. Agora, este é um ponto de charneira da apresentação que vos queria dizer, é que desta amizade entre o Papa João Paulo II e a Irmã Lúcia, deste facto brutal que foi o atentado que ele sofreu, e desta coincidência encontrada por ele entre o que lhe tinha acontecido e a profecia de Fátima, por causa disto, a história do mundo, como a tínhamos conhecido até os anos 80, vai levar uma reviravolta que talvez os mais novos possam nem compreender tão bem, mas é uma reviravolta histórica. Porque, como sabemos, vivia-se em Guerra Fria até aí, ou seja, havia dois blocos, depois da Segunda Guerra Mundial, havia dois grandes blocos, o da União Soviética e o dos Estados Unidos, que se enfrentavam, tendo a certeza que nenhum tinha um poder superior ao outro, e portanto vivíamos sempre em iminência de uma guerra nuclear, todos eles tinham um grande poderio militar. Ora, sendo que a consagração é feita no dia 25 de março de 1984, ainda não tinha passado 1 ano e era eleito para presidente do Partido Comunista Mikhail Gorbachev, que inicia aquilo que será o início do fim do Império Soviético e do comunismo prático como o conhecemos. Começa com esta perestroika, que é uma espécie de toda uma renovação, uma revolução dentro da própria, uma revolução levada por, não uma revolução de rua, uma revolução levada por ele próprio como responsável e como líder, mas uma revolução do que é este sistema muito autoritário e de raiz marxista. E esta perestroika levará a um acordo até com os Estados Unidos, mas só para perceber o que são os factos. Isto foi em 85, como vos disse antes. Em 87, o Papa vai pela terceira vez à Polónia, sua terra natal. Na Polónia estava a acontecer uma coisa também muito interessante, que é os protestos dos operários dos estaleiros de Gdansk, liderados por um sindicalista chamado Lech Walesa, católico, e em torno de um sindicato que ele lidera, que é o Sindicato de Solidariedade, Solidarność. O Papa conhece Lech Walesa, já foi 2 vezes à Polónia, tem-lhe dado imensa força, mas em 1987 vai lá, sendo que este sindicato é proibido pelos comunistas, só será legalizado em 1989, mas ele vai lá e há esta missa celebrada em Gdansk, propriamente. E, portanto, o Papa, com este gesto, também há uma força dada ali àquele lado da Europa muito forte. E, como vos dizia, desta perestroika de Gorbachev, na sequência disto, acontece um acordo de desarmamento em 1987, mais uma vez 3 anos e meio depois da consagração do Papa, e que é assinado no dia 8 de dezembro, que também é uma coisa extraordinária, porque é um dia de Nossa Senhora. E depois disto tudo, que isto podiam ser coisas que se passassem um bocadinho nos bastidores da política, mas mais clamoroso de tudo, no dia 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim, que tinha sido erigido pelas forças comunistas em torno do bloco, do lado oriental da cidade de Berlim, confiada ao lado comunista da Alemanha, e que era um muro que tinha provocado mortes e desgraças e sim um sinal do que era a repressão daquele sistema, cai a golpes do povo em 1989. Portanto, ao fim de 5 anos, sendo que o comunismo existia desde 1917, desde o final da Segunda Guerra, que havia uma data de países subjugados. Nossa Senhora tinha dito em julho: a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Tinha dito isto em 1917. A seguir à Segunda Guerra Mundial, todos estes países, portanto, viviam já há 40 anos dominados por este poder soviético, e de repente, em 5 anos, tudo isto aconteceu.
Lembro-me na altura, isto não conseguia encontrar, mas de ter ouvido o comentário de que um colunista português que se veio a tornar um homem muito famoso, chamado Francisco Louçã, terá comentado esta queda do Muro de Berlim, dizendo que só faltava agora que dissessem que foi Nossa Senhora de Fátima. Lá saberia ele. O Papa volta a Fátima em 1991, 10 anos depois do seu atentado, sendo que durante estes 10 anos aconteceram todas estas coisas que aqui vemos. E mais uma vez está ali aos pés de Nossa Senhora e mais uma vez encontra a Irmã Lúcia. São muito impressionantes as declarações, também tive a graça de estar na própria Capelinha das Aparições quando ele estava a fazer as declarações que fez nesta noite, que são muito, lembro muito bem de ele dizer esta frase: sentimos bem aqui neste solar de Maria, e depois diz: esta multidão inumerável de peregrinos com as velas da fé acesas e o terço nas mãos confirma-me que cheguei a Fátima, ao santuário da Mãe de Deus e dos homens. Venho ajoelhar-me mais uma vez aos pés de Nossa Senhora de Fátima, agradecer-lhe o seu desvelo sobre os caminhos dos homens e das nações e as maravilhas e bênçãos do Todo-Poderoso realizadas nela, a omnipotência suplicante. Viva sempre em vossos corações Jesus Cristo, qual facho luminoso a indicar o caminho da terra prometida. Naquele memorável dia 25 de março de 1984, vós, ó Mãe Santa, dignaste-vos fazer-nos a graça da vossa visita à nossa casa, à Basílica de São Pedro, para quase visivelmente depormos no vosso coração imaculado o nosso ato de consagração do mundo, da grande família humana de todos os povos. Hoje, com esta multidão de irmãos, vim junto do vosso trono aclamar-vos: salve, ó Mãe Santa, salve, ó Esperança Segura que nunca decepciona. Totus tuus, ó Mãe, obrigada, celeste pastora, por teres guiado com carinho maternal os povos para a liberdade. A vós, Maria, totalmente dependente de Deus e orientada para Ele, ao lado do seu e vosso Filho, saudamos como o ícone mais perfeito da liberdade e da libertação da humanidade e do universo. Isto para dizer que João Paulo II, naquele dia, relaciona abertamente a consagração que fez e que fez em obediência aqui à Irmã Lúcia e os factos acontecidos na Europa nos últimos anos. Como sabemos, o Santo Padre voltará a Fátima no ano 2000, desta vez não só para beatificar os pastorinhos Jacinta e Francisco, mas para revelar a terceira parte do segredo, que era aquela que lhe dizia respeito. E aqui o vemos mais uma vez em colóquio com a Irmã Lúcia. Estou quase a terminar para vos dizer que este homem morrerá uns dias, menos de 2 meses depois da própria Irmã Lúcia. Portanto, no ano 2005 morrem estes dois grandes protagonistas da história. Era um primeiro sábado, retomo aquilo que vos tinha dito há pouco, ele torna-se também um grande apóstolo do primeiro sábado e virá a morrer num primeiro sábado. As suas exéquias em Roma são uma multidão de gente, talvez a aglomeração maior de gente que alguma vez se viu à face da Terra. Dizia-se que estavam em Roma 7 milhões de pessoas para estas exéquias e várias tarjas, como aqui vemos quando o Papa passava. A urna que levava o Papa passou no final da missa estas tarjas e estes gritos da multidão a dizer Santo súbito, que em português quer dizer Santo já, o povo a desejar a canonização do Papa, que tinha por certo ser santo. E de facto o Papa foi beatificado logo no dia 1 de maio de 2011, por isso 6 anos depois da sua morte, e canonizado 3 anos depois, a 27 de abril de 2014, sendo que o dia de celebração da festa de São João Paulo II é o dia 22 de outubro, que é o aniversário da sua tomada de posse como Papa. Termino com o tal texto da consagração, essa consagração que mudou a história do mundo, que não vou dizer na íntegra, mas vou aqui ler uma parte e sobretudo a parte final, hoje cala-nos muito a nós,
porque também temos visto o nosso Papa Francisco dirigir-se até já ontem e em vários momentos à Nossa Senhora como pedindo-lhe proteção, e este clamor é muito o tom também desta consagração. Por isso, ó Mãe dos homens e dos povos, vós que conheceis todos os seus sofrimentos e as suas esperanças, vós que sentis maternalmente todas as lutas entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas que abalam o mundo contemporâneo, acolhei o nosso clamor, que movidos pelo Espírito Santo, elevamos diretamente ao vosso coração. E abraçai com o amor da Mãe e da serva do Senhor este nosso mundo humano que vos confiamos e consagramos, cheios de inquietude pela sorte terrena e eterna dos homens e dos povos. De modo especial vos entregamos e consagramos aqueles homens e aquelas nações que desta entrega e desta consagração têm em particular necessidade. Confiando-vos, ó Mãe, o mundo, todos os homens e todos os povos, nós vos confiamos também a própria consagração do mundo, depositando-a no vosso coração materno. Por isso, neste ponto aqui, o Papa é como quem lhe dizer: eu estou a dizer o mais explicitamente que posso, mas se não estiver a dizer bem, tu acolhe na mesma, porque eu quero mesmo obedecer ao que tu pediste. Da fome e da guerra, livrai-nos. Da guerra nuclear e de uma autodestruição incalculável. De toda a espécie de guerra, livrai-nos. Dos pecados contra a vida do homem desde os seus primeiros instantes, livrai-nos. Do ódio e do aviltamento da dignidade dos filhos de Deus, livrai-nos. De todo o género de injustiças na vida social, nacional e internacional, livrai-nos. Da facilidade em calcar aos pés os mandamentos de Deus, livrai-nos. Da tentativa de ofuscar nos corações humanos a própria verdade de Deus, livrai-nos. Da perda da consciência do bem e do mal, livrai-nos. Dos pecados contra o Espírito Santo, livrai-nos. Livrai-nos. Lembramos isto hoje em dia do Pentecostes. Acolhei ao Mãe de Cristo este clamor, carregado de sofrimento de todos os homens, carregado de sofrimento de sociedades inteiras. Ajudai-nos com a força do Espírito Santo a vencer todos os pecados, o pecado do homem e o pecado do mundo, enfim, o pecado em todas as suas manifestações. Que se revele uma vez mais na história do mundo a infinita potência salvífica da redenção, a força infinita do amor misericordioso, que Ele detenha o mal, que Ele transforme as consciências, que se manifeste para todos, no vosso coração imaculado, a luz da esperança. E pronto, esta era a apresentação que vos trazia. Terminei. Muito obrigada também, saúde à família que se juntou. Eu, como isto está gravado, não vou pôr aqui a cumprimentar os amigos com nomes, mas estou muito contente dos que cá estão. E se houver alguma pergunta, responderei agora. Se não, depois encontramos noutra altura. Alguma pergunta sobre o que ouvimos, sobre o que vimos? Alguma curiosidade que eu possa esclarecer? Se souber. Então pronto. Ficamos por aqui. Quantos anos é que tinha o Aliaca? Quantos anos é que tinha o Leca? Pronto, tinhas que me fazer uma pergunta que eu não soubesse. Não sei mesmo. Mas eu, pelo aspecto dele, ele teria... Bem, vamos lá ver. Ele tinha o aspecto de um homem de 30 tal, 40 tal anos. Portanto, era um homem novo ainda. Eu não percebi quem foi a pessoa que me fez a pergunta, mas pareceu uma voz juvenil, pelo que eu dizer que é um homem novo, 30 tal, 40 tal anos, se calhar para ti que me estás a fazer essa pergunta parece-te um homem velho. Salvador Pardal. Salvador Pardal, Salvador, percebes? É um homem, sei lá, da idade dos teus pais, percebes? Não, dos teus padrinhos, é um homem novo, é um homem que não é um velhinho, estás a perceber? Mas também não é um miúdo, é um homem que já é um homem que é experiente nestes Idade Média. resultados. Sim, mais ou menos, é um homem de idade média, podemos dizer isso. É um homem de meia, mas não é bem de meia idade, a gente chama um homem de meia idade a um homem já assim um bocadinho idoso. Não, é um homem na força da idade adulta. Depois podes encontrar também na internet fotografias dele que se veem muito bem. Ele tem um tom, ele provavelmente é um homem oriental, a cor, o aspecto rássico dele parece ser um homem oriental. Nunca se percebeu muito bem a mando de quem é que ele estava a fazer aquilo, mas nitidamente estava a fazer a mando de alguém. Há muitas teorias sobre isso, quem é que teria querido mandar matar o Papa. A verdade é que quem queria não conseguiu. Obrigado. Nada, Salvador. Muito obrigada por fazeres a pergunta também. Então pronto.
muito obrigada por virem e encerramos assim, oficialmente, o mês de Maria. E obrigada também por terem feito connosco esta série dos Peregrinos de Fátima e encontrarmos no Colégio de São Tomás, em algures. Obrigada, boa noite. Obrigada. Obrigado.